Nesse vídeo eu vou falar sobre vários aspectos sobre como se contar uma história que eu percebi enquanto eu lia o livro das Mil e Uma Noites. A primeira coisa que eu quero falar é sobre as Mil e Uma Noites. Esse número, Mil e Uma Noites, tem muito mais a ver com o número do infinito mais um do que exatamente com o número de noites que são narradas nas histórias. Na verdade, os livros vão mostrando as histórias noite após noite, numa tentativa de quem transcreveu e quem transformou isso no papel, de colecionar e coletar todas essas noites, ou a maioria das noites possíveis. Mas na verdade, mesmo durante esses 4 volumes, isso não acontece. Então isso é interessante do ponto de vista de contar histórias, porque às vezes vale mais uma ideia preciosa, como esse número bonito de 1001 noites, do que exatamente você preencher isso com essas exatas 1001 noites, uma por uma. Talvez o que isso queira dizer pra gente é que, às vezes, a premissa de uma narrativa é muito interessante e o autor, às vezes, se perde porque ele fica concentrado em trabalhar as minúcias daquilo, quando o grande lance que ele teve a partir da premissa que ele criou, por exemplo, acaba se perdendo. É muito interessante como, então, nesse caso aqui, as 1001 noites não são exatamente 1001, mas são várias tentativas de se contar uma história quase que sem fim, prolongar a vida da Sherazade que conta a história enquanto ela puder. A história das 1001 noites começa com uma traição. O sultão é traído por sua esposa e fica com muita raiva. Então ele encontra o seu irmão e o seu irmão conta que já tinha sido traído. E aí, ao contar que já tinha sido traído, ele se sente um pouco mais aliviado, porque ele sente que ele não é o único que já foi traído. E é interessante como desde esse momento você já tem as histórias, então a história que o irmão conta que já aconteceu com ele, de alguma maneira ajudando a reconstruir a percepção que as pessoas têm sobre o mundo. Mas então o sultão fica com muita raiva de novo e diz: não, eu vou fazer o seguinte, o jeito de eu nunca mais ser traído é que a cada dia eu vou ter uma nova esposa e no dia seguinte eu a mato. Assim ela não vai ter nenhuma chance de me trair. Preocupados, todo mundo do reino começa a ficar assustado com essa situação e o vizir tem uma filha, Sherazade, que é muito inteligente, e ele tem a irmã dela, Dunyarzad, que também é bastante inteligente, e ele diz: eu não posso oferecê-la, mas a Sherazade insiste, diz: pai, deixa que eu vou lá e eu vou conseguir dar um jeito nessa história, eu não posso deixar que as moças continuem morrendo dia após dia. Ela só diz o seguinte: quando for mais ou menos no final da noite, você manda a minha irmã pra lá e deixa ela no quarto. E ela combina com a Dunyarzad, com a irmã dela, que a irmã dela peça para ela contar uma história ao final da noite. E é assim que começam todas as noites dessas 1001 noites da Sherazade. A Dunyarzad diz: querida irmã, se você não estiver muito cansada, conte-nos uma daquelas suas maravilhosas histórias. E é assim que ela começa. Eu ouvi dizer que certa vez, em tal lugar, em tal espaço, em tal tempo, e ela começa a contar as histórias. Então é interessante que essa é a moldura que faz com que é o motor de toda a narrativa, e a partir de aí outras histórias vão se encaixando em outras histórias, e é assim que a coisa acontece. A segunda coisa que a gente pode falar sobre as histórias das 1001 noites é que elas estão muito ligadas ao ímpeto criativo. É muito interessante e me chama muito a atenção que as pessoas, mesmo antes de terem inventado formas de escrever e formas de você guardar em papel as histórias que eles aqui guardaram e que o autor recolheu, as pessoas já contavam essas histórias, elas já circulavam. É como, por exemplo, as histórias que os irmãos Grimm capturaram e aí transformaram em livro e que hoje a gente tem como os nossos contos de fada e etc. É muito interessante e chama muito a minha atenção que muito antes das pessoas quererem trabalhar com livros e coisas escritas, as pessoas não deixavam de ter essa vontade de criar e contar histórias, como se disso efetivamente dependesse a vida delas. É como se desde muito cedo na história da humanidade a gente tenha percebido que contar histórias é o melhor jeito que a gente tem de transmitir ideias para as novas gerações. A terceira coisa que é possível perceber, lendo o livro das 1001 noites, são os diversos enredos que vão acontecendo. Alguns deles são bastante simples.
alguém trai alguém. E alguns deles são extremamente complexos. Alguém trai alguém que foge e cai num buraco onde ele encontra 7 outras pessoas e cada uma delas conta histórias delas em que há também outras traições e outras coisas. Essas coisas, esses enredos vão se entramando de maneira bastante confusa às vezes, que você até se perde. Quando você fica um tempo sem ler, você volta e fala, acho que eu preciso voltar umas 4 noites para trás para entender como que foi que essa história começou. É bastante interessante perceber que há muitas histórias a serem contadas, mas praticamente todas elas já foram. Se você pegar alguns, desde os mais simples enredos até os mais complexos, você encontra diversas, vamos dizer assim, possibilidades e arquétipos de enredo que podem ser usados para você contar novas histórias mais complexas e de maneira mais elaborada. Mas é muito interessante perceber como que todas essas coisas já estão ali dadas nas Mil e Uma Noites. Como que de alguma forma é como se a gente já tivesse contado todas as histórias que há para contar. Até porque no final do livro você vai começando a perceber uma espécie de repetição, uma espécie de circularidade. As coisas têm uma certa repetição ali dentre os contos que a Sherazade vai contando. Um exemplo interessante dessa forma como as histórias estão intrincadas umas nas outras é a história do vizir, que é acusado por toda a corte de ser ruim e etc, porque eles têm muita inveja dele e convence o sultão a matá-lo. Antes dele ser morto, ele diz: Sultão poderoso, deixe que conte a você a história do mercador e da sua esposa. E aí ele conta a história todinha, e isso passam-se 2 ou 3 noites das noites da Sherazade, que está contando a história do vizir, que está contando histórias para não ser morto. E aí, ao final dela ele diz, mas essa história só não é mais espantosa do que a do empregado e a mocinha. E aí o sultão diz, mas se essa história que ele contou hoje foi tão interessante, a de amanhã será ainda mais, então devo deixá-lo viver mais uma noite. Então é interessante, porque você tem uma pessoa contando uma história para não ser morta, contando a história de um cara que, para não ser morto, conta histórias de outras pessoas que às vezes também se salvam a partir de contar histórias. Isso é muito interessante. É claro que às vezes esse movimento cíclico das histórias também torna a leitura um pouco cansativa. São muitas páginas, muitas noites, e as histórias são relativamente curtas. Então, de alguma maneira, o teu cérebro fica um pouco confuso. Então leva-se um certo tempo para você acostumar com o ritmo dessa narrativa. Mas é interessantíssimo como essas histórias dentro de histórias se configuram numa trama bastante interessante e que nos ensina sobre a vontade que a gente sempre teve de contar histórias. A quarta coisa que aparece nesse livro e que é bastante interessante é a tradução filológica. O tradutor Mamed Mustafa Jarus fez uma tradução a partir dos, vamos dizer assim, originais árabes, ou daquilo que ele conseguiu encontrar de mais antigo, de mais confiável dessas escritas, desses contos e dessas noites. E é muito interessante porque ele faz esse trabalho contando como que foi que ele fez. Então ele diz que o tal manuscrito tem tal parte que está difícil de ler. Ele conta, por exemplo, quando há uma certa dificuldade e que aí ele faz uso da versão impressa ou de um outro manuscrito. E no primeiro volume ele faz toda uma introdução onde ele explica como que foi feita essa seleção dos manuscritos, de onde que eles vieram, onde que eles se encontram. Então é muito bonito o trabalho cuidadoso dessa tradução filológica que te ensina, para você, leitor, através das notas de canto de página, você consegue entender um pouco da história desse documento que ficou contando essas histórias e como foi que elas chegaram pra gente até hoje. Ao final de muitas e muitas noites, o sultão decide perdoar as mulheres e, na figura de Sherazade, ficar casado com ela e não matá-la mais. Isso acontece no final já do terceiro volume. No quarto volume, existem algumas histórias que nós viemos a conhecer no Ocidente, ficaram mais famosas, como por exemplo a história de Aladim, Simba o Marujo. E é interessante que elas vão aparecer, na verdade, tardiamente, em tentativas posteriores de completar essa coleção de dias, de noites, de Mil e Uma Noites. E nem todos os tradutores, nem todos os filólogos vão levar isso em consideração,
O Mamed explica isso direitinho numa nota introdutória e vale a pena ler e entender melhor como é que foi feita essa coletânea. Se você gostou, clique em gostei. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, fique ligado no Cabine Literária e não esqueça de se inscrever no canal. Enquanto você está indeciso sobre qual desses vídeos você vai assistir a seguir, clique no link aqui embaixo para conhecer uma história que é também cíclica que eu escrevi e que está disponível na Amazon por apenas R$ 1,99. É um conto curto sobre um menino peixe.